Estamos de volta com o nosso querido amigo Laureano Santos, que é pesquisador, escritor, orador espírita e que está nos dando aqui uma aula sobre a Bíblia, essa situação de Bíblia que às vezes fica um pouco mal explicada na nossa cabeça de espírita. O Laureano está nos ajudando hoje a clarear muitos pontos. E Laureano, diga para nós, por que Allan Kardec utilizou apenas o Novo Testamento para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo? Na verdade, ele não utilizou apenas. Nós vamos encontrar lá no capítulo 4, ele citando Isaías, Jó, do Antigo Testamento, quando fala de reencarnação. Mas, sobretudo, utilizou o Novo Testamento, porque é onde traz realmente a mensagem do amor, né, e da caridade. Então, quando nós falamos de decálogo, né, nós falamos de justiça, quando falamos de Jesus, falamos de amor, e quando falamos de espiritismo, falamos de caridade, que são as leis de justiça, amor e caridade. É aí que nós vamos conhecer o verdadeiro homem de bem, nos diz o Evangelho. Então, ele se fundamentou mais no Evangelho, né, no Novo Testamento, e especialmente, como já falamos, no Sermão do Monte. E nós vamos ver no Sermão do Monte a evolução do espírito, desde o momento do despertamento até quando nós estamos totalmente desprendidos das coisas materiais, que nos colocamos a nossa própria vida por amor, né, de Jesus ou por amor a Deus. Então, é toda essa proposta de renovação, de conscientização e de autoiluminação. Por isso que ele utilizou mais o Evangelho de Jesus, trazendo ou desdobrando este Evangelho nos ensinamentos dos espíritos codificadores. Laureano, os nossos companheiros de outras doutrinas sempre falam muito da questão da salvação, né? Como se a salvação ela viesse de fora para dentro, né? Não compreendendo que o processo justamente, ele não é a palavra salvação, né? Mas a transformação, ela é sempre de dentro para fora. Como é que você explica essa visão desses nossos companheiros quanto à salvação pela fé? A reforma da Igreja, proposta por Martinho Lutero, era contra a venda das indulgências, quando primeiro se dizia que os ricos iriam para o inferno, os pobres para o céu. Aí os ricos utilizavam-se do trabalho dos pobres para enriquecer mais, e depois a Igreja lhes vendia a salvação pelas indulgências. Então, era um processo. E o Martinho Lutero, com a reforma e a tradução da Bíblia, né, ele mantém, de certa forma, aquilo que mais ele combateu, que é o dízimo. Mantém o dízimo e coloca a Bíblia como a palavra de Deus. Então, e prega o artigo de fé. Elimina a adoração às imagens, tal, mas quando os príncipes que o apoiam perguntam, qual é o artigo de fé, o que nós vamos nos basear para ter fé? Ele diz a Bíblia. Então, você tem que aceitá-la por inteiro. E geralmente se fundamentam em Paulo, que falava da fé. Mas se esquecem que Paulo fala que eu posso falar na língua dos homens, dos anjos e tal, mas se posso ter fé ao tanto de transportar a montanha, mas se eu não tiver amor e caridade, eu nada sou. E aí quando Tiago, né, é questionado, ele diz, apresente-me a tua fé sem obras e eu apresentarei as minhas obras com fé, porque a fé sem obras é morta em si mesmo. Aí nós podemos pensar, então para que serve a fé? A fé é a alavanca. Fé vem de fides, do latim, que quer dizer fidelidade. Eu tenho a fé humana, que eu faço os meus projetos de vida
e sofro consequências, situações e tal, dificuldades, às vezes passo fome para comprar um livro e tal, mas eu tenho fé que um dia eu vou me formar e eu venço, fé humana. E a fé divina, que é eu saber que acima de todas as coisas tem um Criador e que me dá todas as oportunidades para que um dia eu me torne um espírito puro, que eu chegue a essa salvação. Salvação significa, nesse sentido, libertar-se daquilo que nos atribulam. Então, aquele que para de fumar, salvou-se do vício do fumo. Que para de beber, salvou-se do vício de beber. Aquele que é maledicente e para de ser maledicente, salvou-se do vício da maledicência. Mas muitas vezes nós salvamos de uma coisa e ainda não de outra, porque é um processo gradativo, lento. Então, o dia que nós entendermos isto, a nossa fé nos alavancará para a nossa reforma íntima, nossa evolução espiritual. É interessante isso que você está colocando, porque no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, né? Essa transformação interna em busca de você entender a si mesmo para compreender o outro, não é? Sim. Como que você vê isso? Eu vejo no ensinamento de Jesus. Jesus só falou e fez isto. Ah, Jesus, quando alguém chega para ele e mestre, se puderes, né, o leproso, se quiseres, pode me curar? Ele diz, eu quero ser curado. Quando o centurião chega a ele e fala, Rabi, eu tenho homens ao meu comando, eu mando que vão, eles vão, mando que vêm, eles venham, e sei que tu podes fazer isso. Mande que um dos seus mensageiros, porque a minha casa não é digno de recebê-lo, para que cure o meu servo que está enfermo. Aí Jesus diz, nunca vi tamanha fé em toda Israel. E diz a ele, vai que o seu servo está curado. Quando Jesus vai a Maria de Magdala, né, e a liberta de 7 espíritos, e lá está espíritos, tá? Ele está usando de caridade. Quando ele cura a sogra de Pedro, ele, assim, numa brincadeira, diz que a única bronca que Pedro teve de Jesus é que ele curou a sogra dele. Né? Então, quando ele cura a mãe de Pedro, ele está fazendo caridade. Quando ele volta após a crucificação e faz com que aqueles discípulos se tornem apóstolos, que eu faço essa distinção, discípulo é aquele que está aprendendo, apóstolo é aquele que está realizando, ele está fazendo uso da caridade e recomenda-nos que façamos assim, que amemos o nosso próximo. É bastante interessante tudo isso que você nos trouxe, né? E, então, como eu sei que você tem mensagens muito lindas, eu vou pedir que você deixe para nós uma mensagem sobre tudo isso que você falou, sobre todas essas belezas que você nos trouxe nessa oportunidade aqui nesse programa. Eu quero, inicialmente, agradecer esta oportunidade, que para mim é uma dádiva, e dizer aos telespectadores da TV Mundo Maior da minha gratidão real pela oportunidade desta encarnação. Todo dia, após o término da missa, logo após o povo sair, ele entrava à igreja, antes que o padre fechasse a porta, dirigia-se a uma imagem, ajoelhava-se, falava alguma coisa e saía. E este ato sucedeu-se por vários dias. E o padre que observava isto pensou: esse cidadão está planejando roubar a igreja. E um dia, quando termina a missa, as pessoas se retiram e ele entra, o padre desce da sacristia, aproxima dele e pergunta: o que você quer aqui? E ele olha ao padre e disse: o padre, me perdoe. Eu tenho tanta vontade de assistir à missa, mas o senhor vê, o meu estado é incompatível com as pessoas que aqui vêm, todas bem vestidas, e eu maltrapilho, pés descalços. Então eu espero que as pessoas saiam
Enquanto o senhor não fecha a porta, eu venho, me dirijo a ele e digo, Jesus, eu sou José. Se precisar de mim, é só chamar. O padre ouviu, se retirou. Aquele ato sucedeu-se por mais alguns dias e depois cessou. Mas uma noite, um final de tarde, começo de noite, quando a copeira vem trazer o repasto a uma sala do hospital e vai colocar numa cadeira, ele diz, por favor, aí não. Mas aí não por quê? Porque aí é onde ele senta quando chega. E está chegando a hora dele vir. Diz, não, meu senhor, aqui não tem visitas a essa hora. Ele diz, tem. Todo dia nesta hora ele vem, senta nessa cadeira, olha para mim e diz, José, eu sou Jesus. Se precisar de mim, é só chamar. Então esta é a proposta, queridas amigas, amigos da TV Mundo Maior. Que possamos fazer como José, estarmos sempre à disposição de Jesus, para que, quando Ele precisar de nós, e precisa sempre, de modo que nós possamos atender aquele que necessita. O chamado está aí, basta que nós coloquemos mãos às obras. Que Jesus os ampare, que Deus nos abençoe. Obrigada pela sua participação e se você gostou desse programa ou se tiver outras sugestões, entre em contato aqui com a TV Mundo Maior através do e-mail acaminhodaluz@tvmundomaior.com.br. Faça suas críticas, sugestões, comentários, nós vamos lhe agradecer. E você acesse o nosso site, o www.tvmundomaior.com.br e você vai poder se inteirar de toda essa programação maravilhosa que vai lhe trazer muitas informações. E gostaria de convidar vocês também para compartilhar o bem. Clube Amigos da Boa Nova, o 0800 12 18 38, espera a tua ligação. Some-se a nós, vamos formar um grande grupo para que essa divulgação doutrinária chegue ao planeta inteirinho com a sua participação. Muito obrigada e um grande abraço a todos vocês.